Vizinhos, família, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, quero expressar a minha alegria, meu amor por Deus, por esse momento tão especial, que na presciência de Deus, na onisciência de Deus, no calendário, na eternidade, já estava marcado para hoje. Glória a Deus. Pois nós até teríamos nos programado, mas aprove a Deus resolver que o culto fosse hoje. Então nós louvamos ao Senhor porque Ele é o dono de tudo, controla tudo, sabe de todas as coisas. Aleluia. Quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade de poder estar aqui e desta oportunidade ter o privilégio de fazer a exposição da poderosa palavra de Deus, né? Pregar a palavra do Senhor além do que já foi pregada, pois eu creio que a mensagem que já foi ministrada aqui, ela já tem o seu efeito, seu endereço certo. Aleluia. Louvo a Deus, meus irmãos, amigo, igreja, pela a nossa sede, estando aqui unida com a congregação ali do São Bernardo, né? Bom, Marcos, líder com a sua equipe aí de cultos evangelístico, pastor Vicente, juntamente com a sua congregação, linda congregação, que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Também quero estender a minha alegria, a minha gratidão para a minha família, né? Minha avó, que está, minhas duas tias, tem outra minha tia aqui, meu tio, tem outro tio ali dentro, né? Então, estou em casa. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, para quem não conhece, eu praticamente fui criado aqui, né? Jogando bola aqui na pista, deixando o chaboque do dedo na pista ali. E o Jackson cresceu, se apaixonou por Jesus. Minha mãe falou muito de Jesus para mim. Hoje ela está no seio de Abraão na glória com o meu pai. Mas ficou um legado, ficou os seus ensinamentos enraizado no meu coração. E eu levo comigo esse bojo, esta alegria, essa convicção de servir a Cristo até o dia em que o Senhor decidir vir buscar a sua igreja, ou nós irmos para Ele, né? Mas, meus irmãos, louvo a Deus pelos vizinhos aqui, senhor Frazan, irmão Frazan, a irmã Rita, todos vocês. Eu quero ser bem rápido, bem objetivo nesta noite, trazer uma mensagem evangelística. Eu sei que no meio desta minha fala, haverá um momento que pode trazer até um sentimento de temor, de medo, de pensamentos, mas no final vai ficar tudo certo, você vai entender o porquê o Senhor iluminou a minha mente, tocou no meu coração para me trazer essa mensagem evangelística. Irmão, qual é a mensagem que Deus falou no seu coração para você pregar nesta noite? A mensagem que Deus falou ao meu coração para me pregar nesta noite, eu quero falar sobre 6 verdades que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. Eu irei ministrar sobre 6 verdades que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. 6 verdades. Lógico que se a gente fosse buscar mais, se estenderia para 20, 30, 50, mas o Senhor me deu direção para me falar sobre somente 6 verdades que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. Queridos, a primeira verdade, eu quero ler primeiramente em João capítulo 8, e versículo 32. Glória a Deus.
Diz assim a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta foi a mensagem ou o versículo principal para esse tema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 6 verdades que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. Quando eu falo Rua Bartolomeu Dias, se estende a você que está em casa, você que está no seu sofá, na sua sala, talvez fazendo a janta, talvez assistindo uma novela ou um jornal, ou mexendo nas redes sociais. É com você mesmo que esta mensagem, ela quer falar contigo. Eu lhe prometo que eu não serei cansativo na minha fala, nesta minha pregação. Será bem rápido. Mas, irmão, qual é a primeira verdade? Você disse que era 6, que são 6 verdades. Qual é a primeira verdade que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber? A primeira verdade é que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A primeira verdade é que a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque se eu dissesse ela contém, dava-nos para entender que ela não era completamente a palavra de Deus. Mas quando eu digo que ela é a palavra de Deus, é a primeira verdade que eu quero falar aqui nesta noite para a Rua Bartolomeu Dias. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Irmão, qual garantia você me dá para me informar, para afirmar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Primeiramente, eu quero lhe trazer à memória que a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores em tempos diferentes e em locais diferentes. E com isso ela não entra em contradição. Ela está em harmonia. Ela fala de Jesus lá em Gênesis, como também no Novo Testamento fala de Jesus. Então logo eu entendo que a Bíblia Sagrada, mesmo vários homens, 40 escritores, escreveram inspirado por Deus a Bíblia Sagrada. Eu entendo que a Bíblia, ela está em harmonia. Ela não se contradiz, ou seja, ela não diz uma verdade em Gênesis e lá em Apocalipse ela nega a verdade que foi dita em Gênesis. Não, lá em Apocalipse também ela confirma tudo que foi dito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Com isso eu afirmo que a Bíblia, ela está em harmonia. Glória a Deus. Segunda verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Primeira verdade, porque ela está em harmonia. Segundo, é porque as profecias, umas delas se cumpriram, muitas delas estão se cumprindo e muitas delas vão se cumprir. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo muitas profecias que já se cumpriram. Por exemplo, a Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado, é a depravação, é a desobediência contra a santidade de Deus. A Bíblia nos informa que nesses últimos dias, nesse período, o amor de muitos se esfriariam. Isso é uma profecia, está se cumprindo. Profecias que já se cumpriram. Exemplo, a Bíblia fala que uma virgem conceberia um menino chamado Jesus. A profecia se cumpriu há 2020 anos atrás. A Bíblia também promete, a Bíblia também é um livro que tem
tem profecias que muitas delas irão se cumprir ainda, pois ainda não se cumpriu. A terceira verdade, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque ela é o único livro que continua transformando vidas. Eu desconheço livros que transformem vidas. Eu só conheço um que transforma um mentiroso num homem de caráter, num beberrão num homem de caráter, num homem que tem uma vida pregressa, numa vida totalmente desorganizada. A Bíblia, ela conserta, ela transforma, ela restaura, ela é luz, ela é pão, ela é água, ela é fortaleza, ela é a nossa bandeira, ela é a nossa alegria, ela é o nosso porto seguro, ela é a torre forte, ela é a rocha de Meribá, ela é espada, ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés, ela é a palavra de Deus. Glória. Primeira verdade que a Bartolomeu Dias precisa saber: que a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, porque eu estou diante de dezenas de pessoas que foram transformadas por esse livro. Como? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória. Aleluia. Glória a Deus. A segunda verdade que eu quero falar para a Rua Bartolomeu Dias, a segunda verdade que nós desta rua precisa ouvir, precisa saber, é que o homem, ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele criou os céus e criou a terra pelo poder da sua palavra. E a Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que Deus disse: agora façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero, diante desta palavra, aonde ele mesmo nos diz, capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra. Logo nós entendemos, aleluia, que temos uma natureza da terra, as digitais de Deus. Ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia nos diz que quando ele formou aquele boneco de barro, ele soprou nas narinas daquele boneco. Obrigado. E a Bíblia nos diz que aquele homem que ele formou, ele teve fôlego de vida, alma vivente. Logo nós temos uma natureza da terra e uma natureza divina. Nem os anjos têm duas naturezas, somente o homem, ele tem duas naturezas, uma da terra e outra divina. Terra voltará para o pó, mas a divina voltará para Deus, que assim o deu. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia, Deus. Segundo, eu quero correr, que o homem foi feito imagem de Deus. Terceira verdade que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. A terceira verdade é que o homem que foi imagem e semelhança de Deus, este homem, coroa da sua criação, santo, imagem e semelhança do Criador, inocente, sem pecado, puro, sem maldade. Um dia esse homem caiu, desobedeceu. Ele e a sua esposa, Adão e Eva, eles caíram, desobedeceram uma ordem divina da palavra dele. O homem caiu. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3 e versículo 7 que Deus trouxe sentença para o homem, que ele iria agora se alimentar com o suor do seu rosto. Uma sentença
para a mulher, acrescentaria dores da sua madre, da sua conceição. E também trouxe uma consequência, trouxe uma sentença para a serpente, que assim o enganou e o induziu, que ela iria rastejar, e iria rastejar sobre o pó da terra. A Bíblia Sagrada nos diz que o homem caiu. E agora, irmão, o homem caiu, desobedeceu. Romanos capítulo 3 e versículo 23 nos diz que todos pecaram. Todos. E se tem uma coisa que agride a santidade do santo Deus, é o pecado. Meu Deus. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é, ou seja, primeiramente o homem peca para depois vir a sua recompensa. Todos nós sabemos que ninguém recebe o salário primeiro para depois trabalhar. Sempre nós trabalhamos primeiro para quando for na quinzena, ou no mês, ou na semana, todos nós receber o nosso salário. Assim a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Esta é a terceira verdade que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. Que o salário do pecado é a morte. E pecado significa errar o alvo. Deus estabeleceu um caminho e o homem, ele desvirtua o caminho, pega atalhos. Ele é tendencioso a desobedecer ao seu Deus. Mas existe a quarta verdade. Eu iniciei a minha fala dizendo que no meio da mensagem teria um momento que iria trazer um sentimento até mesmo de susto. É aqui. Algumas pessoas podem até ficar um pouco temerosas, mas é para o nosso bem. Meus irmãos, a quarta verdade, e é na autoridade do Espírito de Deus que eu irei falar agora, sob a unção do Espírito Santo, que a quarta verdade é que o inferno existe. A Bíblia Sagrada, ela não só fala do céu. A Bíblia Sagrada também diz que o inferno existe. A Bíblia Sagrada nos diz em Apocalipse, escute bem. Você que está ouvindo nesta noite a mensagem evangelística, a Bíblia nos diz em capítulo 20, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus. A quarta verdade, a Bíblia está dizendo que o inferno existe. Mas, irmão, a Bíblia dá mais ênfase ao céu, ao inferno. Me explica esse negócio. A Bíblia nos diz que Jesus falou mais desse lugar do que propriamente do céu. A Bíblia nos diz que é melhor o homem entrar no céu com um braço do que ir com os dois para esse lugar, com um olho do que ir com os dois para aquele lugar. Esse lugar é um local onde diz a Bíblia que foi feito não para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. A Bíblia nos diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Só que a Bíblia nos diz que é o homem que caminha com os seus próprios pés em direção a esse lugar escuro e tormento, aonde a Bíblia nos diz que lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um negócio que não tem fim, será eterno, tem apenas o início. A pessoa que vive na prática do pecado, da desobediência à santidade de Deus,
se ela não se converter dos seus caminhos e morrer em pecado, a Bíblia está dizendo que a tal será lançada nesse lugar. Meus queridos irmãos, eu falei que no momento da mensagem iria pegar, mas é para o nosso bem. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 21, a classe de pessoa que vai para lá. Olha aí, irmão, me diz quem é que vai para lá. Capítulo 21, em versículo 8. Mas quanto aos tímidos, ou seja, aqueles que diz que é crente, mas se esconde, não demonstra que é crente, é esses que são covardes. São esses, a Bíblia nos diz. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, quem são os incrédulos? São aqueles que não creem no Evangelho de Jesus. Aí a Bíblia nos diz: aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. O que é fornicador? Sexo fora do casamento. Aos feiticeiros, que invoca espíritos, demônios. Aos idólatras, idolatria aqui é tudo e todo que coloca Deus em segundo lugar. Porque Deus, ele não quer ficar em segundo lugar na sua vida. Deus, ele quer ficar em primeiro lugar na sua vida, porque ele é o único que pode ser o primeiro lugar na nossa vida. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia nos discorre: e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Queridos, eu tenho um temor quando eu olho para isso aqui, porque nesse momento eu começo a imaginar muitos dos conhecidos que eu conheci aqui. Onde estão? Ou como estão, melhor dizendo, como estão nesse momento na eternidade? Partiram sem Jesus. Você pode imaginar nesse momento? Negaram Jesus, não levaram a sério. Ah, são os crentes. Ah, folheto. Ah, para a igreja. É nada, rapaz. Negaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viraram as costas para Deus e preferiram seguir nas suas práticas pecaminosas, nos seus prazeres pecaminosos que agridem a santidade de Deus. Eu imagino uma hora dessa na eternidade. Como estão essas pessoas? Mas eu tenho a quinta verdade nesta noite, e é um alívio para nós. Parei de falar desse lugar. O quinto alívio, esse aqui é tremendo. A Bíblia nos diz, o servo de Deus já leu, João 3,16. Esta é a quinta verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja o teu santo nome. Quantos têm a vida eterna aqui? Quantos acreditam que tem a vida eterna? Creio, Senhor, glória a Deus. Oh, isso é a nossa maior riqueza, é a nossa maior alegria, é saber, a Bíblia nos diz que esse Jesus, ele veio do céu como um homem santo, puro, sem pecado, foi até o patíbulo da cruz, lá no Gólgota, sofrendo os algozes, as injúrias dos pecadores, coroa de espinhos, suas costas machucadas, aleluia. A Bíblia nos diz que ele disse: Pai, aleluia, Deus, está consumado. A humanidade agora pode ser resgatada. glória a Deus. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a exigência. Sabe quem é que deveria ir para morrer nesse lugar aqui? Éramos nós, era eu e você. Mas a Bíblia nos diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras ele nos sarou. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. João capítulo 14, aleluia, e versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, Deus fiel. Nós pregamos, falamos de Jesus, mas o único que salva, este é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele está aqui nessa noite para te salvar, para te tocar, para te libertar, para te transformar, para tirar você desse calabouço, para tirar essa angústia do teu peito, para te livrar do pecado, para tirar os teus pés do inferno, e Ele te conduzir como os vestes novas, e escrever o teu nome no livro da vida, e te salvar e te perdoar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja. Esta é a quinta verdade que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. A última verdade. A última verdade Aleluia, Deus. é que Jesus prometeu o céu Aleluia, glória. para nós. Creio, Senhor. Aleluia. A sexta verdade é que existe um céu de glória, morada de Deus, esperando o seu povo que preferiram negar o seu pecado, preferiram andar nos passos de Jesus. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas vale a pena andar nos caminhos de Jesus. Vale a pena a gente não mentir, vale a pena a gente não se prostituir, não andar na prática do pecado, andar em santidade, andar no temor da palavra de Deus, porque no final é céu, é glória, é paraíso, é descanso eterno, é descanso. A Bíblia nos diz em João capítulo 14, versículo 1 e o versículo 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, Glória a Deus. estejais vós também. Oh, glória. Aleluia. Deus, Ele tem um céu. O mundo ele pode estar pelo avesso. A Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia nos diz que só prevalece o perjurar, o mentir, o adulterar. A Bíblia nos diz que toda sorte de pecado está cada dia mais chegando no ápice, está chegando no seu nível máximo, o homem se depravando cada vez mais. Por isso que a Bíblia nos diz em Apocalipse: quem é santo se santifique mais, mas quem é sujo se suje mais ainda. Não quer nada? Então se suje mais ainda, se joga na lama, continua se depravando, continua fazendo coisas erradas ainda. Mas quem quer negócio com Deus, continue se guardando, se purificando, porque Jesus tem um céu, morada de Deus para nós. Você que é higiênica e limpa a sua casa, eu duvido o cesto do seu banheiro está rolando na casa, na sala, na cozinha. Eu duvido as sujeiras ficar rolando na sua casa. Alguém permite isso? Acredito que não, porque ninguém quer sujeira ali na sua casa. Gosta de limpeza, roupinha lavada. Quem que gosta de andar sujo? Se na nossa casa a gente não quer imundície ali, agora analise comigo. Será que... Agora imagina Deus que é santo, Aleluia, Jesus. que tem a morada dele virgem, ataviada. Ele vai permitir entrar sujeira lá? É muito sério. Há anos que eu venho orando por essa pregação. Aleluia. Há anos que eu vinha pedindo graça ao Senhor, vinha orando a Deus, orando pela minha família, orando para que nenhum se perca. Às vezes eu não venho aqui constante, mas lá em casa dobro o meu joelho: Senhor, tem misericórdia dos meus. Toca, faz aquilo que eu não posso fazer. A palavra de Deus diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero falar para você aqui, para encerrar,
Olha aqui, só para você ter uma noção como é o céu lá por dentro. Olha aqui o retrato. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 21, em versículo 1: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Aleluia. Glória. Olha o versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A Bíblia nos diz, olha aqui o que é que tem mais aqui: a cidade estava situada em quadrado, a sua largura, o seu comprimento é uma medida só. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos diz, olha aqui o que é que diz mais: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, no meio de sua praça, uma de outra banda, o rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa o seu nome. Glória a Deus. Oh, glória. Aí a Bíblia nos diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meu Deus. Irmão, você falou das 6. Verdade que a Rua Bartolomeu Dias precisa saber. Agora me diz, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para mim ir para o céu? Me diga, pelo amor de Deus. Eu sinto um temor no meu coração, porque eu não quero ir para esse lugar escuro. Eu quero ir para o céu, morada de meu Deus. Aleluia. Primeiramente, tem que ter arrependimento. Glória a Deus. Se arrepender, reconhecer que sem Deus nós não chegaremos ao céu, reconhecer que é um pobre, miserável pecador, que precisa de perdão, que precisa receber o sangue de Jesus para lhe perdoar, precisa se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia nos diz que todos pecaram. Aleluia. Precisa nascer arrependimento no seu coração. Segundo, abandonar as práticas do pecado. E terceiro, abraçar a Cristo Jesus, a cruz, e não olhar mais para trás. Continuar marchando, seguindo e olhando para Jesus. Glória a Deus. Se você que está ouvindo essa mensagem nesta noite e ouviu a palavra evangelística e deseja entregar a sua vida ao Senhor, deseja se arrepender da sua natureza que não te conduzirá ao céu. Sabemos nós que todos somos mortais e um dia passaremos dessa para outra. E aí, quem é que vai te esperar lá do outro lado? Será que é o anjo do Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. A única saída é Jesus Cristo. Não é o homem, é Jesus. Entrega, porque a porta da graça está aberta. Jesus te ama. Entrega a tua vida a Jesus. Larga esse pecado. Se arrependa desse pecado. Não queira mais conversa com isso, porque isso não vai te levar para o céu. Pensa na tua alma, na eternidade. Pensa, se você não entregar a sua vida a Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, pensa, não é o seu dinheiro que vai te salvar, não é o seu carro, não é a sua faculdade, não é a sua sabedoria, não são os médicos, os advogados, os juízes, prefeitos, não são os homens, mulheres, a mãe, o pai, não é nenhuma entidade, mas somente Jesus Cristo. Ele salva o homem.
Eu vou deixar o pastor Vicente fazer esse apelo. Quero convidá-lo para ele fazer esse apelo e concluir no nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus.